conferência do Quiné é sobre James Joyce, a arte como Saint-Thomas, e o Quiné, ele é psicanalista, dramaturgo, professor do doutorado da UVA e autor de vários livros, né? O último livro do Quiné é esse aqui, O Inconsciente Teatral, o Édipo ao Pé da Letra, Um Olhar a Mais, A Lição de Charcot, A Descoberta do Inconsciente, 4+1 Condições de Análise, Hilda e Freud, Óidipus Filho de Laios, O Sintoma, o Ato, e entre vários outros livros, tá? Então, Quiné, a palavra está com você. Bom dia a todos e não todas. Estou muito feliz de estar aqui nesse momento, acho muito importante, né, nesse momento político de grande retrocesso, como pelo que eu vi na discussão, a Vera abordou, retrocesso político em todos os sentidos, o desmonte do SUS e a reforma psiquiátrica sendo atacada de todos os lados, em nome de comunidades terapêuticas e outras empulhações, né, capitalistas e religiosas que tem por aí. Então, o papel do psicanalista é muito importante para sustentar a psicanálise e sustentar o acesso ao tratamento do sofrimento mental de todos e todas que necessitam, né? Então, o que é importante que eu venho fazendo nesse período em que estamos, né, confinados na quarentena, e que é uma quarentena que deve ser respeitado. Acho que todo mundo tem que ficar em casa, sim. Entende que isso já foi demonstrado pelos órgãos científicos, que diminui muito a curva, é muito, né, grave isso que está acontecendo. Não podemos entrar nem numa negação neurótica, nem no negacionismo da gravidade da situação. Então, felicito da gente estar se virando para fazer esses encontros online e mantendo as análises, isso que é o mais importante, né? De nós mantermos o nosso laço social, mantemos a transmissão, né? Nós somos psicanalistas, da psicanálise, né? E mantemos, na verdade, né, a hipótese do inconsciente viva, né? Que é a hipótese freudiana com a qual nós trabalhamos, né, e temos realmente efeitos na clínica, né, notáveis, né? O que nós temos que fazer é isso mesmo, é sustentar a psicanálise. E o que, bom, como a Aline acabou de dizer, né, tem vários alunos da graduação, né, Aline, e de vários vários períodos, e alguns entrando um pouco em contato com a psicanálise. Eu vou retomar, né, alguns pontos que me parecem básicos para entrarmos no nosso assunto. Então, desculpe algumas pessoas que já estão mais adiantadas, inclusive meus colegas, né, psicanalistas, mas eu vou tomar alguns pontos essenciais para abordar, né, a arte como sintoma em James Joyce, que vai ser apenas uma pincelada e algumas, digamos, pistas ou dicas de orientação, né? Temos esse binômio aí no título, né, porque eu já vi que já foi abordado um pouco, né, sobre as soluções, né, do psicótico, pelo que eu pude depreender da discussão, não estava aqui no início da mesa anterior, né, como o delírio, a obra, o ato, né, que foi, né, falado aí, e o que se trata agora da obra da arte como sintoma, que não é o sintoma. Então, esse binômio que aparece aí, arte e sintoma, é uma coisa muito específica, né, e muito característica do último ensino de Lacan, no qual Lacan ele propõe uma outra acepção do sintoma, que eu vou fazer uma diferenciação, que não é uma definição do sintoma freudiano, classicamente, né, estudado pela psicanálise, e vamos encontrar James Joyce
como um paradigma, né, como caso ilustrativo dessa teoria de Lacan sobre o sintoma, que se escreve, né, esse outro sintoma da arte como sintoma, é o sintoma com TH, tá? Para diferenciar do sintoma, como a gente chama o sintoma em psicanálise. Bom, antes de mais nada, para fazer a diferenciação entre o que é sintoma e sintoma, ou sintoma com TH, né, vamos começar a falar sobre algumas características do sintoma, e que antes de tudo, não é uma palavra banal, é um conceito. E é um conceito que, em psicanálise, o termo sintoma se diferencia totalmente do que é o sintoma em medicina. Eu desenvolvo todas as acepções do sintoma no meu livro, né, A Descoberta do Inconsciente, no último capítulo, né, mostrando, né, como o sintoma é uma formação de compromisso, e eu coloco aqui as vertentes do sintoma, todas as vertentes do sintoma até o final. E aqui eu faço a diferença entre o sintoma na medicina e na psicanálise. No meu livro A Descoberta do Inconsciente, para algumas pessoas, né, que queiram, mesmo na quarentena, a livraria do meu site está aberta, vocês podem encomendar os meus livros por lá, né? Que é www.antonioquiné.com. E que eu vou me referir a alguns nesse aqui. Então, o sintoma, antes de tudo, né, para a psicanálise, ele não é patológico. Nós não trabalhamos com conceito de saúde e doença. O sintoma, para a medicina, é o sinal de uma doença. Para nós, o sintoma, em psicanálise, é o sinal de um sujeito do inconsciente. Não, o único pathos em grego, paixão, né, da onde vem patologia e padecimento. O único pathos que tem no sintoma para a psicanálise é a paixão pela linguagem, é a paixão sexual, já que, por definição, freudianamente, todo sintoma psicanalítico, né, ele é a expressão do retorno do recalcado, do retorno do desejo inconsciente recalcado, né, onde temos aí uma satisfação pulsional, o que Lacan vai chamar o gozo do sintoma, né? O sintoma, né, como o próprio Freud diz, é a vida sexual do neurótico. Em vez todos os impedimentos que ele tem na sua vida sexual, de uma certa forma, ele se satisfaz no sintoma neurótico. Então, eu queria dizer que, para começar, né, já que nós vamos abordar a questão da psicose em Joyce e como ele conseguiu compensar a sua psicose com a arte, né, eu queria deixar claro que o sintoma em psicanálise ele designa todo um mecanismo complexo que tem a base no recalque. Então, ele não é um termo que deve ser utilizado para psicose. Tá? Alucinações, delírios, né, imposições de pensamento, ideias telepáticas, né, descarrilhamento de linguagem, etc., não pode ser chamado de sintoma. Né? Nós chamamos de fenômenos. O sintoma ele é um conceito, né, em psicanálise, e ele é relacionado a um destino pulsional, né, que Freud denominou de recalque. Né? Recalque do conteúdo ligado ao desejo inconsciente. O sintoma neurótico ele é uma mensagem cifrada, que ele é interpretável. Né? Ele é uma mensagem que o inconsciente, como discurso do outro, envia para o próprio sujeito e que deve ser, então, decifrável.
né? E ele implica o que em algo de uma verdade do sujeito. É o sinal de uma verdade, entende, do sujeito. É claro que você negar que aquele sintoma seja uma verdade do sujeito é uma grande tendência, né? Uma tendência é que você pode dizer que aquele sintoma, você interpreta aquele sintoma como uma possessão demoníaca, você pode interpretar como uma doença orgânica. Nada disso vai te levar a fazer uma análise e interrogar sobre o que aquele sintoma está querendo dizer, né? Mas o sintoma é uma cifra que marca o seu corpo ou a sua mente, né, que deve ser decifrada, e a partir dali aquele nó do sintoma ele se desfaz e você pode, né, você se livra daquilo, aquilo desloca, aquilo entra para novos entra, digamos, na circulação da cadeia significante do sujeito, na associação livre e tudo mais, né? Outra coisa importante é que o sintoma ele inclui em si uma pergunta, né? E que Lacan vai dizer que na histeria a pergunta é uma pergunta ligada à sexualidade, sou homem ou mulher, e na neurose obsessiva, ao estou vivo ou estou morto, né? Então, o sintoma ele vem como ele contém em si uma pergunta. Por isso que ele é decifrável, de saber o que ele contém. E o sintoma também ele remete a cenas. Gente, por favor, desliguem os microfones, que quando vaza o som atrapalha aqui a conferência. Depois a Aline vai abrir para perguntas, aí vocês abrem o microfone e a gente conversa. Então, o sintoma, ele contém uma pergunta. Que, né, o seu microfone está sem som, está desligado. E agora? Agora Abriu? Ligou. Então, o sintoma neurótico, ele contém uma pergunta, que na histeria que é mais ligada, né, a sou homem, eu sou mulher, o que é uma mulher, e na neurose obsessiva, mais ligada à questão da vida, questão da morte, e que é algo interpretável, que é algo decifrável. E é isso que constitui a psicanálise, no deciframento do sintoma, na elaboração dessas perguntas do sujeito para ele encontrar melhores respostas do que aquele sintoma, né? Então, nesse sentido, todo sintoma ele remete a uma divisão do sujeito. Uma divisão do sujeito que mostra que o sujeito está sempre dividido, como aparece aí. Assim, o que eu estava falando antes, parece que antes de ser cortado, é que o sintoma ele remete a uma fantasia, né? Ele está ali embutido no sintoma da paralisia da Elisabeth von Ehr, tal que ele remete a uma cena de quando ela tinha uma paralisia, tinha um problema na perna, e aí a primeira associação é quando desencadeou o sintoma, é quando a irmã dela estava doente, eles estavam num tipo uma casa de campo, aí ela foi dar um passeio no jardim com o marido da irmã dela, o cunhado, e aí ela ficou encantada pelo cunhado e lhe veio o pensamento, ai, que bom que seria se a minha irmã morresse e eu casasse com esse cara aqui. E aí aquele pensamento, né, criminoso, ela recalcou e no lugar disso começou a ter uma dor na perna, de não poder andar. E aí depois, nas associações, isso acaba remetendo a um desejo, a uma cena também com o pai, quando o pai estava doente, ela cuidava do pai, o pai punha a perna ou o pé sobre a coxa dela, e aquilo causava um certo, né, um certo mal-estar / excitação nela, que ela recalcou também. Então, estava embutido aí nesse sintoma, né, essa cena, né?
o que mostra também o sintoma como essa que eu falei, uma satisfação sexual, um desejo sexual reprimido, recalcado, que é o gozo do sintoma. Por isso que é tão difícil também abrir mão do gozo do sintoma, porque o sintoma você goza e, ao mesmo tempo, ele está te poupando de entrar em contato com desejos, digamos, inconscientes, dos quais você não quer saber, né? E isso divide o sujeito, né? Então, essa estrutura, eu dei esse exemplo porque essa estrutura do sintoma neurótico, todo sintoma neurótico remete à estrutura edipiana, ao complexo de Édipo. A esse complexo, que eu não vou falar aqui, mas é o que faz, entende, que é absolutamente estrutural para o sujeito, né? Em que, onde ele inscreve a sua verdade, né? Esse complexo de Édipo, que não é apenas a historinha de mamãe, papai e filho, né? Mas é algo que estrutura o desejo, né, do sujeito. Há uma instauração da lei e a instauração do, né, que eu vou chamar o significante da lei, que é o nome do pai, né? Então, o neurótico ele tem a sua estrutura baseada no nome do pai, né, como resultado da inclusão do Édipo no seu psiquismo. E todo sintoma neurótico remete a essa estrutura edipiana, né? E tem esse lado. Tem o outro lado também, né, dessa coisa edipiana, em que o sintoma, como ele é uma formação do inconsciente, ele está estruturado com uma linguagem, né? Então, ele é cheio de equívocos, de jogos de palavras que o inconsciente usa para fazer esse sintoma. Nesse caso da Elisabeth Foner, né, o não andar, né, ficar parada, é um termo em alemão, né? Não vou me lembrar agora, Astern, alguma coisa assim, e que, ao mesmo tempo, na língua alemã, significa ficar sozinha. Então, o sintoma dela era o sintoma de ficar sozinha, ficar sem um homem, e o homem que ela queria era o cunhado, né? Então, tudo ali está embutido na paralisia da perna, né? Então, tudo isso é decifrável como um sintoma neurótico que é feito de linguagem, que remete a cenas infantis e que tem o gozo do sintoma porque é um destino pulsional. Em suma, é um nó ali de significações que você vai desdobrando numa análise. Isso é o sintoma psicanalítico, isso, né, e que remete a uma fantasia, né? E que todo sintoma, então, neurótico, ele é um retorno do recalcado, o que não é o caso da psicose, né? Na psicose, os fenômenos, primeiro, não faz sintoma. Por que eu digo que não há sintoma na psicose? Nesse conceito mesmo psicanalítico. Primeiro, porque não é um retorno do recalcado, tá? Ele é um retorno daquilo que está fora cluído, porque o nome do pai não adveio. Então, não há o recalque do complexo de Édipo, mas a fora-clusão, que é uma exclusão total, né? E aí retorna aquilo que está excluído, retorna do lado de fora, na realidade. Por isso que eu gosto muito do termo fora-clusão, porque o que não está incluído volta fora. Então, são as alucinações e os delírios. Isso não faz sintoma, porque não remete ao complexo de Édipo, tá? Remete ao que está fora cluído, né? Assim como... Então, tem esse lado do complexo de Édipo e tem o outro aspecto linguageiro, da língua, do sintoma, né? Que ele é tecido de linguagem, por isso que a análise é um procedimento de fala. Porque, se não fosse assim, não seria possível a psicanálise, tá? Se o inconsciente não fosse estruturado como uma linguagem e que isso, né, viesse, né, sob essa forma.
Pois bem, isso tudo é para dizer que a arte como sintoma não tem nada a ver com isso. Tá? Para nós diferenciarmos o que é o sintoma, para começar a diferenciar sintoma de fenômenos, estamos aqui fazendo o nosso léxico, para nos entendermos, o nosso vocabulário conceitual, né, psicanalítico. E aí nós vamos para que é essa história da arte como sintoma? Em termos da psicanálise, seria um impropério. Por que um impropério, né, classicamente falando? Porque a gente vai lá no Freud e a gente vai estudar, na metapsicologia, quais são os destinos da pulsão. Para resumir, na verdade, tem 3 destinos da pulsão só. Tá? Um é o recalque, os conteúdos pulsionares são recalcados e vira sintoma, né? Ele aparece nas formações, né, do inconsciente também, né? E ele é a pulsão sexual. Ela é, primeiro, evidentemente, tem a satisfação direta, né? Essa satisfação direta, né, não é necessariamente você transar, não é só o genital. Né? Eu estou olhando, eu estou gozando, eu estou ouvindo, eu estou gozando também, eu estou falando, né? Eu estou bebendo uma água, um vinho, tem a minha satisfação oral, né? Tem a satisfação anal. Né? Existe a satisfação direta da pulsão, existe o recalque, isso é recalcado, e existe a sublimação. Então, em princípio, sublimação, ou seja, aquilo que vai virar arte, e o sintoma são opostos. Né? Lá onde comparece o artista, não comparece o neurótico, e lá onde comparece o neurótico, não tem artista. Digamos assim, seria uma interpretação clássica, né, do que nós temos. Só que o que Lacan quando ele junta arte e sintoma, aí nós já temos uma outra coisa completamente diferente. Aí nós temos que avançar um pouco no ensino de Lacan. Quando Lacan propõe a arte como sintoma, né, não se trata mais aí desse sintoma que é decifrável, que diz a mensagem do sujeito, que é uma questão que está ligada ao recalque. É outra coisa. É da ordem do que ele mesmo chama uma compensação. Né? No seminário 23, não tem aqui o seminário 23, mas é o seminário que ele vai dedicar a Joyce, o sintoma, justamente, em que ele vai mostrar que o sintoma com TH é uma forma, diz ele, de compensação o que ele chama ali carência do pai. É uma forma de articular o psiquismo do sujeito não a partir do complexo de Édipo, mas a partir de uma outra coisa. É um momento no ensino de Lacan em que ele parte na topologia para o estudo dos nós borromeanos. Né? Dos nós borromeanos, que são figuras, né, topológicas, em que ele vai usar como um modelo, mais do que um modelo, como uma ilustração como é que nós funcionamos. Né? Mas antes de chegar lá, Lacan vai mostrar que como o complexo de Édipo freudiano, ele é fundamental na articulação do psiquismo humano. Porque o complexo de Édipo, ele junta o narcisismo, que Lacan vai denominar como imaginário, né? O ego, o corpo, que é da ordem narcísica, o inconsciente estruturado como uma linguagem, o simbólico, e o real que é o gozo, o real pulsional, o real dos afetos. Então, tudo isso é juntado
né, é articulado, enlaçado, amarrado no que Lacan chama o quarto nó. Então, tem um nó, que é o imaginário, que é o corpo, seria o corpo, o ego, o simbólico, que é da ordem da linguagem, que é um outro nó, e o outro, um anel, um anelzinho, né? E o outro que é o real, que é da ordem do afeto, aquilo que não tem representação, mas você sente, entende? É a angústia, é o tesão, é o, entende? O afeto de tristeza, né? É o afeto de entusiasmo. Tudo isso que não tem palavras, mas que a gente sente, é da ordem do real. O complexo de Édipo une tudo isso, né? Une tudo isso junto, né? Porque quando, vamos ver na historinha do complexo de Édipo, né? O bebê ele vai constituir-se como corpo, então, seu imaginário, seu corpo, né? Através do espelho, da experiência especular do estádio do espelho, né? Mas a partir das palavras do outro, do simbólico, que vem das palavras desse outro. E ele entra em entusiasmo, né? Ele jubila, né? Que mostra a presença aí do real. Tomamos o exemplo do estádio do espelho, né? Então, vemos como o complexo de Édipo, ele articula ali ele com a mamãezinha dele, né? E vem o pai, que diz que ele não pode ficar com a mãe e tal, que vem presentificando com a lei. Como o complexo de Édipo, ele reúne o imaginário, o real e o simbólico. Então, isso é o que estrutura o neurótico. E que temos essa estrutura aí de junção e que ela está presente em todo sintoma neurótico. Então, isso é fundamental, nós partimos disso para pensarmos o que é o sintoma. O sintoma com TH é aquilo que advém, que pode ser construído quando o sujeito não tem esse complexo de Édipo, quando ele não tem o nó que vai amarrar o quê? O corpo, a linguagem e o afeto do real, né? E aí ele pode vir como um sintoma. Esse sintoma, portanto, né, não é algo... Espera aí um instante, um minutinho, gente, um respiro que eu vou tentar pegar os nós borromeanos para vocês terem ideia do que se trata. Espera aí. Aqui, olha, trouxe um monte de nós para vocês verem. Isso daqui, por exemplo, tá vendo? É um nó. Isso é outro. Este é outro aqui, ó. Esses nós, isso aqui é como se correspondesse. Isso aqui é o real, isso aqui é o imaginário, isso aqui é o simbólico, e isso é, né, real, simbólico e imaginário. Isso aqui se entrelaça e faz um nó borromeano. Esse nó borromeano, eu não vou articular não, tá? Eu vou sobrepor e vocês imaginam que isso aqui está entrelaçado. E aí, o que acontece? O nó borromeano, ele é de tal forma que se eu tiro um, os dois saem também. Isso é propriedade borromeana. Só que o Lacan percebeu que esses três nós, eles não é bem assim que acontece no psiquismo humano, tá? Precisa de um outro elemento, que é o sintoma, né? Que vai amarrar esses três. Tá bom? Eu vou mostrar tá horrível aqui, né? Mas é só para mostrar aqui, né? Que isso aqui é uma figura, tá? É um fio elétrico, na verdade, que a gente, né, que eu compus assim para estudar como é que dá a amarração dos nós
borromeanos. Tá? E o que o Lacan vai, né, por uma série de motivos, né, ele mostra que o real, simbólico e imaginário não podem se manter juntos. Eles são indistinguíveis se eu tiver só um nó de 3. Tá? Só um nó de 3 não funciona. Para a gente ilustrar como é que é o psiquismo humano. Precisa do quarto. Né? Isso, na verdade, vou mostrar aqui para vocês, né, no meu livro Édipo, ao pé da letra, eu mostro todas as concepções do Édipo em Lacan, até chegar a esse Édipo como sintoma. Vocês estão vendo que não tem nada a ver mais com aquele sintoma que a gente viu, o sintoma neurótico. É o Édipo, o próprio complexo de Édipo, que vai amarrar aí a estrutura psíquica e que ele vai chamar de sintoma. Esse tal do sintoma com TH que ele vai ver lá em Joyce. Né? Então, aqui nós temos uma representação, né, desse nó do real, simbólico e imaginário, e tem aí isso que parece uma salsicha preta, tá vendo? É o quarto nó, que é o complexo de Édipo. O que acontece no psicótico? Ele não tem esse quarto nó do complexo de Édipo. Então, o que acontece? O corpo se despedaça, como na esquizofrenia, né? Ou ele começa a ouvir vozes, né? A linguagem fica solta também, então ele começa a ouvir vozes, ele não consegue, né? Como dizer, não consegue encontrar as palavras, ou então vai tentando criar uma nova língua, né? E não consegue entender muito bem os sentidos, não consegue simbolizar. Muitos têm problema, começam a ter problema na escola ou na universidade cedo, né? que não consegue acompanhar direito. Tudo isso é problema porque o simbólico está solto. Né? Ou então é o real, uma angústia, um despedaçamento, uma coisa assim, um sofrimento psíquico enorme, como a Marianita estava falando, né? E que aí entra o remédio também para apaziguar, tentar melhorar um pouco esse afeto que arrebenta o sujeito de tanto sofrimento, né? Então, a gente vê o corpo despedaçado, as imagens, a linguagem toda invadindo o sujeito, o inconsciente, que normalmente ele é caladinho, normalmente eu digo para o neurótico que ele é caladinho, né? Que ele só se expressa nos sonhos, ou ato falho, ou até no sintoma, como vimos, né? Ele está a céu aberto, é o tal do inconsciente a céu aberto que diz Lacan. Né? Mas aí, o que acontece? A possibilidade? O delírio, ele é uma possibilidade, né? Eu vi agora, né, lembrando Freud, né, o delírio é um tratamento, né? É um tratamento da loucura, né? Como diz Freud, então o delírio não é uma patologia, ele é um tratamento. Ele é um tratamento dessa soltura toda do imaginário, do real e do simbólico. Só que a arte também pode ser um sintoma, alguma coisa que vai juntar o imaginário do corpo que está despedaçado, ou aquela língua, aquela linguagem que invade completamente, e o afeto. E dá uma estabilização para o sujeito. Né? Então, a novidade da teoria lacaniana com Saint-Thomas é, primeiro, que há possibilidade da gente dispensar o nome do pai para amarrar aí esses 3 registros. Ou seja, que o louco, vamos pôr louco entre aspas, ele pode não ser louco se ele amarrar esses 3 registros. E, a meu ver, como Joyce consegue amarrar, é por isso que Lacan ele faz a pergunta, será que Joyce era louco? E ele não responde, ele não vai falar que era um louco,
Por quê? Porque Joyce, né, e aí ele nos aparece aí como um paradigma, né, e eu tenho a impressão que a Aline, com o Instituto, né, Gaia, e com o trabalho que fazem com arte e os pacientes, né, de tentar, digamos, de dar essa oportunidade para que algo desse sintoma possa aparecer, possa ser construído, né, a arte pode vir a ser o que Lacan vai chamar de uma compensação da carência, ele chama carência do pai, no Seminário 22, que seria, né, o correspondente à fora-clusão do nome do pai, ou seja, ao não advento do nome do pai, do complexo de Édipo, que vem amarrar aí, né, esses 3 registros. Então, Lacan parte para um estudo do caso Joyce. Né? Com isso, do caso Joyce, né? E ele, né, tem toda uma elaboração de coisas que eu não vou comentar aqui, né? Mas que para quem quiser se aprofundar no estudo vai ser muito importante. Só vou acentuar que é também uma redefinição do inconsciente, que nós vemos em Lacan, que o inconsciente, antes, né, num primeiro momento, é definido como o inconsciente como estruturado como uma linguagem, com as suas leis de metáfora, metonímia. E agora, nessa nova parte do ensino de Lacan, quando ele vai abordar Joyce, ele muda a concepção do inconsciente e diz que o inconsciente é um saber sobre a língua. Né? Convido vocês para a minha live de domingo próximo, que eu vou falar sobre o inconsciente e a língua, tá? Às 18 horas, no próximo domingo, depois da manhã. Né? Eu desenvolvo um pouco o conceito de la língua aqui no meu livro, né, O Inconsciente Teatral, em 3 capítulos, né, mostrando como, né, ele se manifesta. Mas, basicamente, a la língua, em Lacan, que tem o la língua, né, ele toma da lalação infantil, que é aquele momento que o neném está falando e ele ainda não tem palavra, mas fala pra caramba, né? Na língua dele. Essa lalação, né, ele já começa a emitir os sons que ele ouve, que ele recebeu lá do outro materno, né, ou dos outros, e ele começa a emitir e começa a fazer, aí ele vai crescendo, começa a fazer joquinhos de palavras com que ele escuta, e a língua dele, a lalação dele vai melhorando até que vira linguagem. O que é a linguagem? Como estrutura gramatical, né, verbo, sujeito, complemento, entende? Metáforas, deslocamentos, metonímia, etc. Né? A linguagem propriamente disso. Mas contém essa la língua. A la língua, quando Lacan vai falar da la língua, do que o inconsciente é la língua, né, significa que o inconsciente é esse jogo de palavras, é esse gozo de falar, né? Essa fluidez de brincadeira com as palavras, e que isso forma o inconsciente. Isso vai ser importante nesse momento a gente entender o que é o sintoma, porque ele vai mostrar que o sintoma é feito de la língua. É a partir dessa la língua, como se fosse mesmo anterior à aquisição da linguagem. Né? E ele vai encontrar o que em Joyce. O que Joyce faz? Joyce, ele usa completamente, ele vai encontrar na literatura de Joyce, né, o quê? Uma explosão da língua no sentido comum da prosa e da gramática. Porque Joyce, na sua literatura, né, que, aliás, é dificílimo de... Né,
de ler e, ao mesmo tempo, para traduzir mais ainda, né, que ele escreve em inglês. Ele escreve no inglês, mas ele acaba inventando uma língua, porque ele vai misturando com as palavras outras línguas, ele faz várias piadas e brincadeiras com as palavras, ele não respeita a situação, né? Parece uma coisa louca, mas acaba amarrando aquilo. Então, essa literatura de Joyce, que vai fazer um trabalho com a língua, né? É a forma de Joyce fazer a sua arte, a sua literatura, e com a sua literatura ele consegue amarrar o corpo com o simbólico do inconsciente e com os afetos, né? E aí ele está todo ali amarrado, digamos assim, né? E ele não tem um corpo que se despedaça, nem fica ouvindo voz o tempo todo, né? Porque ele, com a sua arte, né, a qual ele se dedicava quase 24 horas por dia, né, uma dedicação intensíssima, né, ele construiu o quê? Ele amarrou essas 3 dimensões do ser humano, que é o real do afeto, o simbólico da linguagem e o imaginário do corpo e do sentido. Mas, então, antes mesmo de... Né, nós temos... no ano passado, né, agradeço também a Aline me convidou, né, para fazer parte de uma mesa redonda sobre Joyce, com a Sônia Borges, Vera Polo, Maria Anitta, falamos muito sobre Joyce, e eu me referi ao livro autobiográfico dele. É uma autobiografia ficcional, que é um retrato do artista quando jovem, né, que eu comentei bastante no ano passado. Ali, né, nós vamos encontrar já a relação do menino Joyce com o seu pai, né? E vamos encontrar também, portanto, subsídios para pensarmos essa hipótese, né? A tese de Lacan, que é o seguinte: a tese de Lacan sobre Joyce, que se encontra na página 91 do seminário 23, ele diz o seguinte: Joyce tem um sintoma, com TH, que parte do fato de que seu pai era carente, radicalmente carente. Ele só fala disso. E aí ele diz: ao se pretender um nome, Joyce fez a compensação da carência paterna. Então, olha que interessante. A partir da literatura e da sua arte, Lacan nos aponta que Joyce ele constitui o seu corpo. É um corpo que é feito não a partir do complexo de Édipo e, digamos, do clássico estádio do espelho. É um corpo que é como consequência do que ele faz da arte dele. A princípio, gente, correlação, né? Correlação da arte com o corpo. Mas ele consegue ligar, unir, enlaçar o corpo, que é da ordem do narcísico, do imaginário, com o simbólico e o real. E aí, não só isso, mas ele se fez um nome. E aí virou um escritor renomado. Ele se fez um nome. Ele fez um corpo e um nome, né? E, com isso, ele evitou a loucura e o despedaçamento, digamos assim, né? Então, ele diz, ao se pretender o nome, Joyce fez a compensação da carência paterna. Então, lá em lugar do nome do pai, ele vai colocar o nome dele. Ele se faz o nome lá onde não adveio o nome do pai, né? Isso é uma coisa importante, que é um nome próprio que foi feito com a arte como Santon. Eu vou ler para vocês, né, um trecho que eu extraí e que eu vou colocar na minha nova peça,
já anuncio para vocês que eu estou montando uma peça. Estava montando, gente, já estava em ensaios antes de aparecer essa quarentena, que é um espetáculo sobre James Joyce, um retrato do artista quando jovem. Quem sabe um dia vocês vão ver, né, no teatro. Então, tem uma cena interessante que é o seguinte: nós vamos acompanhando, né, um retrato do artista quando jovem é a Joyce contando da infância dele, que começa bem, né, pequenininho, até mais ou menos uns 18, 19, 20 anos por aí, né? E ele vai mostrando cenas, trechos assim que acontecem. E ele demonstra que a família é muito, né, abastada, tem dinheiro, né? Isso vai sendo descrito através da cena do Natal, com uma ceia muito, né, recheada, com muitas guloseimas e muito rica, digamos assim, e a coisa vai... E eles vão entrando numa decadência e numa falência familiar, que vão mudando para casas cada vez mais pobres e tudo, e é uma família muito numerosa. Eles são 10 filhos, e o pai, ao mesmo tempo, não trabalha, ele não consegue se manter ali como, né, provedor, né? E Joyce dá a entender também que também não como função de lei, né? Então, tem uma cena que ele vai a Cork. Cork é a cidade do pai, né, em que o pai nasceu, e onde ele tinha várias propriedades que ele herdou do próprio pai dele, né, o avô de Joyce, e que era muito rico, então né, ele herdou. E o pai era cantor, né? Dentro de umas coisas que eu fazia, o pai era cantor. E aí o pai, eles estão num hotel lá em Cork, né? É engraçado que Cork, né, e é muito importante, né, as palavras que Joyce usa, né, na sua literatura. Cork é rolha, cortiça, é cortiça, que se usa para rolha, né? Então, é muito interessante, vamos pensar esse pai meio como rolha, mas uma rolha de cortiça, alguma coisa que... Né? Tem alguma coisa por aí interessante, né? E aí o pai dele, né, diz assim: eu te trato como teu avô me tratava quando eu era garoto. Parecíamos mais irmãos do que pai e filho. Nunca hei de esquecer o primeiro dia que me pegou fumando. Não disse uma palavra. No dia seguinte, me disse: eu sabia que tu fumavas. Se desejas um bom fumo, experimenta um desses charutos. Olha que interessante. Ele diz, então, para o filho, James Joyce, que ele trata o filho não como filho, mas como irmão, assim como o pai o tratou como irmão. E que o pegou fumando quando garoto, em vez de dar uma bronca e se mostrar como lei, simplesmente ofereceu, né, ao contrário, deu um outro charuto para ele fumar. Então já mostra, né, uma proposta de relação entre pai e filho que não é de pai, mas de irmão. E aí eles foram para Cork porque o pai foi vender uma propriedade dele. Então, o pai não tinha dinheiro, vendia um terreno, vendia uma propriedade, e ia vendendo casa, e ia vendendo, e acabou vendendo, que tudo ficou numa falência horrorosa, e teve que depender do dinheiro dos filhos e do próprio Joyce e do outro irmão, etc., e entrou numa pindaíba danada. E a gente vai vendo ao longo do romance essa decadência do pai. Aí, na noite, né, do dia que a propriedade foi vendida, Stephen
acompanhou Stephen, que é o nome, né, do personagem, que é o nome do próprio Joyce, né, que é o nome que ele se dá, né? Eu comentei bastante sobre isso né, no ano passado, sobre a questão do nome, e não vou voltar a isso, né? Ele diz, então, na noite, né, então, eles foram lá para vender a propriedade, vendeu a propriedade, né? Aí, na noite, ele foi acompanhar o pai, que foi bebendo de bar em bar, e o pai arrastava ele, e a cada bar que passava, lá ia o pai, né, ficando cada vez mais bêbado. Aí ele escreve o seguinte: Stephen acompanhou o pai de bar em bar. Ele observava os 3 copos serem erguidos no balcão, enquanto seu pai e 2 camaradas bebiam a memória do passado. Um deles, que era um velho, disse para o Stephen, que estava lá, né, só assistindo aquela cena do pai bebendo lá com os 2 amigos beberrões no bar. Aí ele vira para o garoto e fala assim: seu pai era o maior namorador de Cork em seu tempo, sabia disso? Aí o pai fala assim: nós temos, cada um tem a idade que tem, nós temos a idade que sentimos. Eu não me sinto com mais de 17 anos. Esse meu filho aí, ele falando, né, do filho para os bêbados lá que está com ele no bar. Esse meu filho aí não tem nem a metade da minha idade e eu me sinto muito mais viril que ele. Isso o pai bêbado falando para o filho no bar junto com os beberrões, né? Com os cachaceiros lá. E o Stephen olhando. Aí o velho fala para esse: ô Stephen, tá tudo bêbado, assim, quais as moças que são mais bonitas, é de Dublin ou de Cork? Aí o pai diz: ah, ele não liga para essas bobagens. E o Stephen, garoto, mudo. E aí o velho diz: então ele não é filho do pai. É muito interessante que aí, olha como denota assim a falta de paternidade, essa coisa de não ser o filho do pai, né? Como aparece aí o pai dizendo que não o trata como filho, mas como irmão. Agora dizendo, então isso vai se repetindo e vai mostrando isso que Lacan vai diagnosticar como a carência paterna. Aí ele continua, Joyce continua. Stephen ouviu a voz do pai quebrar-se numa risada que era quase um soluço. A luz do sol inesperadamente transformou o céu e as nuvens em sombrias massas de luz escura e rosa. Estava para além dos limites da realidade. Ele estava gasto e farto da voz paterna. Aí ele diz: o espírito de Stephen parecia muito mais velho do que o espírito deles. O que dá a impressão assim, que ele olhava ali para aquela cena do pai bebendo junto com aqueles velhos e ele se sentia muito mais velho que eles. Aí ele dizia: sua infância estava morta e sua alma incapaz de alegrias simples. Ele estava impelido rumo à vida, como um disco estéril da lua. Olha o sentimento assim de tristeza, de impotência, esse afeto triste, melancólico, que se abateu sobre ele, né, diante daquele pai decaído, daquele pai bêbado, decadente, e o outro afirmando que ele não é filho do pai. Vocês veem aí nessa cena, quase paradigmática da falência paterna de um pai decaído, né? E aí, mais adiante, ele diz assim: meu pai foi, ele define assim, meu pai foi estudante de medicina, remador, político exaltado, tenor, pequeno fundiário, ator amador, pequeno investidor, bebedor, um bom sujeito, contador de histórias, secretário de não sei quem, alguma coisa numa destilaria,
coletor de impostos, um cara falido. E atualmente, um arauto de seu próprio passado. Eis a descrição, né, desse pai de Joyce, né, desse pai, né, que vai mostrando, né, isso que chama a carência de pai. Não é aquela história que a gente chamava, pai carente, pai ausente, não sei o que, não. Aqui é um pai decaído, né? Decaído, ele é carente, eu diria, de quê? Da sua função simbólica, da sua função de lei, né? E ele é descrito dessa forma, né, por Joyce. E o que nós vemos ao longo da obra dele, e que Lacan vai diagnosticar, que parece assim um paradoxo. Lacan diz, Joyce é carente de pai. Aí daqui a pouco Lacan vai dizer, Joyce é sobrecarregado de pai. Como assim? Para a gente entender esse paradoxo, a gente tem que ir na literatura dele. Porque no retrato, nós vemos que ele no retrato, ele vai mostrando, né, como o pai é decaído, ele vai mostrando como ele vai se separando da mãe, né, da mãe religiosa, que queria que ele fosse religioso, etc. Né? E ele vai se rompendo com a igreja, com a pátria e com a família. Isso que ele chama as redes que envolvem o sujeito. Essas redes que o amarram, né, que ele estava todo amarrado, né, a igreja, a família e a pátria e a Irlanda, ele rompe com tudo aquilo, né, para ser artista. É uma beleza, um momento de rompimento e que ele tem uma epifania, que ele se descobre como artista e como ele decide ser artista. Né? A história do romance é sobre isso, né? Que ele se descobre, se desvela como artista e aquela decisão de rompimento, né, com aquilo, mas, ou seja, com aquele pai que é falho, que é carente, com aquela mãe que quer que ele seja religioso, com aqueles padres enchendo o saco dele lá no colégio, né, e que, né, tem cenas, né, terríveis que ele né, de surra que ele assiste de colegas e ele mesmo é espancado por seus colegas, né? E os padres, né, inculcando uma religião culposa e não sei o quê. Bom, já comentei tudo isso no meu seminário, lá no campo lacaniano. E o que nós vemos? Ele rompe com tudo aquilo e no próximo grande romance dele, que é o romance dele, né? Né, que foi uma revolução na literatura mundial, chamado Ulisses, né? Nós vemos que é uma questão do pai o tempo todo. Então, ele é carente de pai, digamos, desse pai como nome do pai, mas ele é sobrecarregado do pai porque ele só fala disso, né? Segundo a interpretação de Lacan, de Jacobert e de outros, né? Que ele só fala disso na literatura dele. Então, a literatura dele, ele vem como uma compensação, podemos dizer, uma compensação em relação ao nome do pai que não adveio, com essa sobrecarga de pai a nível da literatura, né, que ele vai fazendo. Tanto que ele se faz, como diz Lacan, um filho necessário para sustentar esse pai na literatura dele. Né? E depois também parece que com Finnegans Wake isso continua, mas em Ulisses, né, que Lacan se detém mais, temos aí esse objetivo da construção, né, de um pai, né, a partir da sua arte. Né? Então, isso que Lacan vai mostrar que é uma
o que ele faz com a literatura, com a arte. E aí a arte entra como esse symptom, esse sintoma com TH, que amarra aí esses 3 registros, que lhe confere um corpo, que lhe confere um nome, que lhe confere uma vida, né? Inclusive até um pouco, não, muito dinheiro, né, disso. Então, ele cria, né, como está dizendo Leonardo Cardoso, é isso aí, ele cria uma saída, né? É a saída que ele tem. E é uma saída, podemos dizer, para não ficar louco. Que ele não é louco. Mas será que ele não tem? Ele tem a estrutura psicótica, mas não é louco. Né? E isso nos parece que abre uma perspectiva clínica, né, muito grande, e que mostra, como Lacan diz na página 163 do Seminário 23, Joyce acaba por denotar que toda a realidade psíquica, ou seja, o sintoma que amarra a realidade psíquica, depende, em última instância, de uma estrutura em que o nome do pai é um elemento incondicionado. Esse nome do pai, vamos pôr o nome do pai entre aspas, que é o sintoma, né? Não é o nome do pai do complexo de Édipo, é outro. É o sintoma, então, como arte. Né? Então, o sintoma, aqui nessa última parte do ensino de Lacan, é o que vai dar a realidade psíquica para o sujeito. Né? Então, isso é uma novidade, né? Porque da realidade psíquica aí como um sintoma que amarra, que independe, que pode não ser o nome do pai, mas vem fazer função de, né? Como um elemento, como esse quarto elemento, diz Lacan, sem o qual não é possível, né, eu chamaria uma estabilização, mas Lacan vai chamar, uma amarração, um enlace, né, da estrutura, né, psíquica de Joyce. Então, isso nos abre a perspectiva clínica, né, muito importante de situar aí a arte como, né, uma suplência ou, como diz Lacan, aí, uma compensação. É isso aí, gente. Obrigado. Quinéia. E, enfim, agradeço imensamente a conferência. A gente tem muitas perguntas aqui, eu vou selecionar algumas, você pode também olhar junto comigo, aqui, se você desejar, o chat. Eu vi que tem muitas questões assim dos alunos perguntando, eu vi que tinha uma... Bom, vou começar aqui com uma que eu encontrei. No caso do quarto nó, é do Marcos Silva. No caso do quarto nó, explicado hoje como o complexo de Édipo, também poderia ser entendido como o nome do pai, ponto de interrogação, objeto A, outro ponto de interrogação. Você quer que eu leia tudo? Ou não, pelo amor de Deus, cada uma vale uma conferência. Tá. Deixa eu falar. O complexo de Édipo, Lacan faz equivaler o nome do pai, sim. Tá? Não é o objeto A. O objeto A é o objeto pulsional que está aí em circulação, que está aí no meio dos 3 registros real, simbólico e imaginário. Né? Mas ele é um furo, é um furo que não é o correspondente ao nome do nome do pai. Quiné, temos outra pergunta. Vai ser bing, rápido. Da Sara Queiroz. Seria o fazer um nome no escabelo? Qual é a pergunta? Ela colocou exatamente assim: seria fazer um nome, ponto de interrogação, no escabelo? Quer dizer, a pergunta não é, eu diria assim, o que Lacan vai chamar o escabelo, né, que é esse nome horrível, o escabelo, na verdade, é um banquinho, que é uma tradução de escabô. Escabô
Em francês, é um banquinho, é uma escadinha. Sabe escadinha, uma escadinha pequena que você bota na estante para ir pegar um livro lá em cima? Isso que é o escabeau, tá? É uma escadinha. Então, o que Lacan vai dizer é que o Lacan, com a arte, ele faz uma escadinha. Ele usa isso como uma escadinha para se manter, né? Para fazer sua arte e para sustentar o seu corpo também, né? Isso o escabeau. O banquinho, eu chamo de um banquinho, ou então brincando, um escabanquinho, escabelo. Escabelo é um termo que a gente não usa, né? E escabeau é um termo comuníssimo na França, né? É um termo comum, né? A gente fala assim, vamos pegar um banquinho ali para subir na estante, uma escadinha, seria uma escadinha. Então, ele com a arte, ele faz uma escadinha para subir, um pedestal. Pode ser um pedestal também. Tá. Tem uma pergunta aqui do João Pontes. A arte em Joyce amarra os 3 registros e faz corpo. Você poderia comentar sobre a pulsão nesta construção? Muito boa pergunta. Não tinha pensado nisso, mas eu acho que essa construção feita, né, por Joyce, de uma certa forma, ela dá uma organizada nas pulsões, né? A pulsão não vem esquartejar o corpo, como no caso do esquizofrênico, né? Que ele é todo esquartejado pela pulsão. Não vemos isso, né? Então, de uma certa forma, eu acho que dá um contorno, mais do que um contorno, dá um direcionamento, né? Um enquadramento, talvez, as pulsões, né? Que passam também pela escrita. Ele fala muito do olhar, fala da voz, né? A escrita para ele é muito vocal, ela é muito musical, ela é muito la linguageira, né? Então eu acho que ela é uma forma de, como dizer, de pela arte metabolizando as pulsões. Primeira resposta, assim, que eu diria. Tem uma pergunta também do Leonardo Cardoso. Ele não supera a necessidade de pai, por isso a sobrecarga de pai, mas cria uma saída compensatória, inscrevendo seu nome na literatura. Seria isso? Assino embaixo, Leonardo. Tá bom, é isso aí. Tem uma outra pergunta aqui, é um e-mail, acho que Marto. A arte como possibilidade de oferta a crianças com transtorno de desenvolvimento. Enfim, só acho que é um comentário, talvez. Maria Luísa Porto pergunta: qual a diferença entre o inconsciente estruturado como uma linguagem para o inconsciente real? É isso, o inconsciente básica, olha, isso também é outra conferência, né? Sigam-me no Instagram, nas minhas lives de domingo às 18 horas, estou trabalhando exatamente isso, tá? Mas o inconsciente estruturado como uma linguagem é uma referência à linguagem gramaticalizada, com as leis da metáfora e da metonímia. É o inconsciente pensado como aquilo que faz sentido, que vai trazendo significações. O inconsciente lá língua o que é acentuado é o gozo das palavras e o equívoco, 3 características da La língua: o gozo, a equivocidade e a musicalidade. Tem uma outra pergunta aqui, da Vitória Rodrigues, que, né, como fica o amor para o sujeito psicótico? Olha, isso é para outra conferência, viu? Eu prefiro não responder as perguntas dos temas que eu não abordei hoje, tá? Então, essa é uma pergunta muito interessante. Eu tenho algum desenvolvimento sobre isso no meu livro Teoria Clínica da Psicose. Tá? Em outro momento, podemos trabalhar só isso. Então tem uma pergunta aqui, dá para relacionar, é da Érica
Dá para relacionar isso com a sublimação, o escabô? Sim, sim. Ótima pergunta. Tem autores que colocam o escabô do lado de uma sublimação, tem outros que colocam o escabelo do lado do narcisismo, né? Eu tenho uma tendência a achar que o escabelo, ainda não estudei muito isso profundamente, tá? Mas, inclusive de ler as interpretações, né, em detalhes dos comentadores de Lacan, mas eu tenho tendência a achar que o escabelo é um termo que Lacan usa aí para Joyce, que vem no lugar da sublimação, que vem no lugar da sublimação. Porque eu até então posso mudar de opinião, mas eu prefiro guardar o termo de sublimação para os neuróticos, como uma operação que depende do nome do pai para os neuróticos. E eu sempre usei o termo de criação para o que o psicótico faz. Mas podemos talvez pensar que a arte, para alguns, se transforma num escabelo, uma forma de você, entende, fazer um banquinho para ficar de pé e colocar seu pedestal lá e fazer o seu corpo seu nome. Que, né, tem uma outra questão aqui que tem até você desenvolveu no seu livro Teoria Clínica da Psicose. Antônio Bispo do Rosário fez um sintoma? Não é Antônio Bispo, né? Mas Bispo do Rosário fez um sintoma com TH. É da Daniela Duarte. Olha, o que a gente vê, né? Eu faço realmente nesse meu livro, no último capítulo, tento fazer rapidamente uma diferença entre o Bispo e Joyce, né? Que é o seguinte: nós não encontramos, a meu ver, isso se discute também, tá? Mas não encontramos em Joyce um delírio, propriamente falando, como encontramos no Bispo do Rosário. Bispo do Rosário, ele construiu a obra dele, né, num momento muito importante da vida dele. Foi depois que ele teve aquela alucinação dos anjos descendo, né, e ele ouviu uma voz que ele atribui a Deus, que é uma ordem de reconstruir o mundo. Então, nós vemos que... E aí ele parte para reconstruir o mundo e cria aquela obra deslumbrante, que é... mas dentro do enquadramento do delírio dele, né? Nós não vemos isso em Joyce. Então, o que eu digo é o seguinte: nós encontramos em Bispo o delírio e uma tentativa da arte como sintoma, mas a arte como uma resposta ao delírio, né? Então, eu acho que como delírio, como uma alucinação. Assim como tem pacientes, né, psicóticos que podem, que recebem, que têm alucinações que são ordens, como eu tinha até uma paciente que eu atendia lá na França, que ela tinha uma ordem que ela entendia que era para se matar, né? E tem uns que dizem vai se matar, e muitos suicídios, no caso da psicose, são porque eles obedecem a vozes que eles escutam, né? No caso do Bispo, ele escutou a voz de ir construir o mundo. Então, foi um fenômeno que fez ele... Então, é um enquadramento. Se há um sintoma, esse sintoma, no caso do Bispo, que eu acho que o amarra, não faz economia das vozes do delírio, né? Então, ele tem o delírio como tentativa de cura e a sua arte. Quiné, tem uma outra pergunta aqui. Quiné, eu vi uma vez num artigo que a sublimação na arte causa também uma disfusão pulsional e relacionando isso ao suicídio de alguns autores, e essa disfusão também causa o surto psicótico. Você poderia comentar sobre? Gente, olha, eu nunca tinha pensado nesse aspecto, não. Eu acho que, pela minha concepção,
né? Quer dizer, eu não sei, eu estou pensando em pacientes psicóticos. Não sei, eu acho que teria que estudar caso a caso, porque nós encontramos em Freud a sublimação, mas como uma derivação da pulsão sexual. Encontramos também uma indicação de que poderia ser também uma sublimação da pulsão de morte, né? Mas em Lacan isso é evidente que a criação é um destino da pulsão de morte. Então, em vez de você soltar a sua pulsão de morte contra o outro ou contra si mesmo, você cria, né? Então, eu acho que não seria exatamente isso. Eu acho, a minha tendência é dizer que o suicídio é um fracasso da sublimação. Essa que é a minha tendência a dizer. Quiné, tem uma outra pergunta aqui. Professor Quiné, poderia falar novamente sobre a relação entre o pai da realidade de Joyce, aquele pai que agia como irmão, e a ausência do nome do pai? Olha, isso é uma grande questão, né? Que o que é uma grande questão, porque tudo indica. Qual é o nome da pessoa que perguntou? Deixa eu ver aqui que eu já coloquei aqui. É Flávia. Ô, Não, Flávia, Flávio. Mariana, o que Lacan, para Lacan realmente ele interpreta, né, o que ele chama de carência do pai, né, a partir do que Joyce fala sobre o pai no romance, né, autobiográfico Retrato de um Artista quando jovem, né? Então, é exatamente isso, que o pai da realidade não foi suficiente de sustentar o nome do pai, né? Exatamente, é por aí, né? Isso não quer dizer, eu acho que não quer dizer que o nome do pai tenha que ser sustentado por todo pai biológico ou pai da realidade, né? Porque dentro da própria teoria de Lacan, o nome do pai está no discurso da mãe, né? Então pode ser surpreendente mesmo que a gente veja Lacan, a partir do que ele fala do pai, né, fazer esse diagnóstico, digamos assim, né? Porém, é exatamente por aí. O que ele vai mostrar é que Joyce, por não ter o nome do pai, né, ele vai arranjar uma saída, e a saída foi a arte que vem no lugar dele, né, no lugar do nome do pai, como Santon. Quiné, a gente pode. Eu tenho mais 3 questões aqui. A gente pode, se você desejar, depois fechar, enfim. Bom, vamos lá. A Érica coloca assim: dá para explicar o que Lacan está perguntando exatamente no seminário 23, em que a arte, o artesanato, pode desfazer, se assim posso dizer, o que se impõe do sintoma? Não, nem entendi como é que vai desfazer. A arte é que vai constituir o sintoma? Eu acho que é o contrário. É a arte que faz o sintoma, né? Ela que constitui, no caso de Joyce, o sintoma, e não o que desfaz. Ela está colocando aqui que Lacan faz essa pergunta na página 23, mas, enfim, eu vou passar para uma outra Qual aqui. a pergunta, exatamente? Essa, em que a arte, o artesanato, pode desfazer, se assim posso dizer, o que se impõe do sintoma? Foi o que ela botou aqui. Tá bom. Então, eu vou retomar esse ponto e depois eu vou tentar responder. Bom, aí tem a Flávia escreveu assim, que maravilhosa essa conversa, espero me fazer entender, porque ainda estou no início do curso de psicologia. Mas quais os benefícios de utilizar a arte como forma de extrapolar o inconsciente, deixar ele se manifestar? Olha, nós nunca sabemos qual vai ser o efeito disso, né? É incalculável. Não tem como a gente calcular
se para o sujeito vai ser uma mera distração ou se isso vai ter algum efeito terapêutico. Não podemos calcular de antemão. Quiné, você coloca a sublimação do lado da neurose. Então, o suicídio, como o fracasso da sublimação continuaria na ordem dessa estrutura, o que fracassaria na psicose, então? Eu acho que da mesma forma. Como diria, é o fato do artista, né, não ter conseguido fazer com que a sua arte, né, fosse um sintoma que perdurasse. É isso que eu daria como resposta. Pessoal, antes de eu agradecer ao Quiné, e eu queria deixar uma mensagem aqui. Permaneçam na sala ao fim da conferência, pois haverá um sorteio, tá? Então, permaneçam, tá? Por gentileza. Quiné, quero agradecer imensamente, mais uma vez, né? Você aqui nos presenteando com essa conferência maravilhosa, né? Quero agradecer a mesa anterior à sua, que também foi um outro presente. Então, Quiné, você queria falar mais alguma coisa, as últimas palavras, antes de encerrar sua conferência? Não, apenas para agradecer o convite e elogiar essa sua iniciativa e a sua persistência, né, em tantos anos, 16 né, anos. nessa luta. É, A luta continua. Isso isso, mesmo. e como continua, né? E principalmente, enfim, aí com esse desgoverno, precisamos muito, cada vez mais, estarmos todos juntos, né? Ninguém solta a Isso. mão de ninguém, e a gente tem aí um trabalho enorme, porque a gente sabe que o SUS foi sucateado, né? Houve sim um retrocesso na reforma psiquiátrica, nos princípios. O ministro Mandetta, o ano passado, colocou eletrochoque como, né, um retorno a um tratamento com eletrochoque, colocou novamente o hospital psiquiátrico dentro da rede substitutiva, né? Novamente rasga o Estatuto da Criança e Adolescente e propõe a internação de adolescentes. Enfim, nós tivemos aí um retrocesso muito grande, precisamos cada vez mais estarmos juntos e lutando. Isso mesmo. Tamo junto. Então, gente, estamos juntos.